Quarta-feira, 18 de novembro, uma boa noite a você. Vamos aos destaques da edição de hoje. Dia de mais definições de apoiadores aos candidatos que disputam a Prefeitura de São Luís. Iglesio Moisés do PROS e Neto Evangelista do DEM definem um caminho neste segundo turno. TV Guará segue com um compromisso fiel de manter ao telespectador transparência para o processo eleitoral na capital e define a data para novo debate entre candidatos. São Luís ganha observatório social para fiscalizar gestão da Prefeitura e Câmara Municipal a partir de 2021. E ainda, um mergulho na história do Brasil. Saiba um pouco mais do processo de proclamação da República com análise de historiadores maranhenses. Tudo isso e muito mais, agora, no Jornal da Guará. Primeiro turno das eleições passaram e agora a segunda onda da Covid-19 está vindo com muita força. Esta afirmação vem de um pesquisador responsável pelo Laboratório de Inteligência em Saúde da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. As atenções devem ser redobradas e com urgência. O estudo segue há 8 meses, reúne aí dezenas de especialistas de diferentes áreas em torno da produção de estatísticas e análise da propagação do novo coronavírus no país. A avaliação aponta que o Brasil está vivendo, assim como os Estados Unidos e a Europa, uma nova onda de contágios, que se baseia na evolução da taxa de reprodução do coronavírus. No país, que indica que a pandemia voltou a crescer por aqui. Os dados do Maranhão apontam 189.936 casos confirmados. Já temos 4.195 óbitos e o número de 2.471 casos ativos da doença até ontem. A Secretaria de Saúde do Estado segue equipando unidades hospitalares no Maranhão, monitorando 24 horas a curva dessa doença na capital e demais cidades, principalmente após as eleições. Olha, e foi realizada hoje a Assembleia que instituiu o Observatório Social de São Luís e que passa a fazer parte da Rede Nacional de Observatórios Sociais. A partir do ano que vem, ele vai acompanhar as licitações públicas da Prefeitura de São Luís, da Câmara de Vereadores, com o objetivo de avaliar irregularidades e eficiência nas compras públicas. Você já parou para pensar o quanto tem feito o seu papel de cidadão, fiscalizando e cobrando do poder público a efetivação de políticas públicas? O número de pessoas que ficam atentas às ações dos gestores não é nem de perto como deveria. Nem mesmo as câmaras municipais fazem isso com o rigor necessário. Daí, o envolvimento da sociedade civil organizada é muito importante. Em São Luís, está sendo implantado o Observatório Social, um organismo que pretende acompanhar as licitações públicas realizadas pela Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores da capital. Tem duas atividades de observação que a gente vai fazer, que é, em primeiro lugar, o acompanhamento das compras do município, tanto as compras feitas pela Prefeitura quanto as compras feitas pelas câmaras de vereadores. Nós vamos desde a análise dos editais de licitação, queremos fazer isso com 100% das licitações públicas, desde analisar o edital, até verificar se a mercadoria comprada chegou de fato ao seu destino. Essa é uma coisa. A outra é a avaliação dos portais de transparência, tanto do Poder Executivo quanto da Câmara de Vereadores também, para saber se tudo que a legislação exige de direito de acesso à informação está disponível nesses portais. O primeiro passo para constituir o observatório foi dado hoje. Uma assembleia discutiu a formação da entidade que deve integrar a Rede Nacional de Observatórios Sociais. Qualquer pessoa pode participar do Observatório Social. Precisa só atender algumas condições. Exigimos que, primeiro, tenha caráter apartidário, ou seja, o cidadão que quiser fazer parte do observatório, ele não pode ser filiado a partido político e ele também não pode ser servidor da Prefeitura ou da Câmara de Vereadores, porque são os órgãos que nós queremos justamente acompanhar e aí para evitar conflito de interesse. O Observatório Social já existe em cerca de 150 cidades brasileiras de 17 estados. O de São Luís será o primeiro do Maranhão.
Depois, deve avançar para outras cidades com grande importância dentro do estado, como Imperatriz, Caxias, Balsas. E quanto mais observatórios, melhor. A contribuição do organismo é principalmente na geração de economia. Bom, você já deve ter ouvido falar no Pix, esse novo método de transferência de valores que isenta de cobrança no pagamento de taxas bancárias. Muita gente ainda não aderiu e também existem muitas pessoas que não entendem este funcionamento do sistema, que vai facilitar e muito a vida do cidadão. Simplificação. Essa é a meta do Banco Central com o Pix, novo sistema de transações financeiras online. Em teste desde o mês passado, o Pix entrou em funcionamento definitivo na segunda-feira. A promessa com o novo sistema é só de vantagens, a começar pelo tempo que a transação leva para ser concretizada. Você vai ter a transação com até 10 segundos, você já tem a transferência, o pagamento já feito na sua conta. Você vai ter uma agilidade maior desses sistemas de pagamento e transferência. E isso vai proporcionar uma troca a circulação de moeda vai ser mais rápida do que a tradicional. Principalmente no interior do estado, naquelas localidades onde você não tem instituição bancária, uma casa lotérica, você vai ter uma agilidade maior do sistema de pagamentos e transferências. Outra vantagem é o custo de uma transferência com Pix, bem menor que os tradicionais TED e DOC. O custo dele para a pessoa física, de uma para outra, é zero. E se você for comparar com os meios de pagamentos e transferências tradicionais, você tem uma taxa maior. Agilidade na transação e economia nos custos. Isso interessa e muito ao cliente pessoa física. E para usar não precisa baixar nada. Basta cadastrar e vincular uma chave à conta do Pix. A chave Pix pode ser criada de 4 formas. Pelo CPF para pessoas físicas ou CNPJ para pessoas jurídicas, através de um endereço de e-mail, pelo número de telefone celular ou por uma chave aleatória, formada por um conjunto de números, letras e símbolos, gerados também de modo aleatório. A última opção é a única forma de receber um Pix sem precisar informar dados pessoais. De acordo com o economista, o modo de transação é altamente seguro. A tecnologia é de ponta. A gente tem por trás o sistema do Banco Central do Brasil e, além disso, você tem a tecnologia e as seguranças das instituições financeiras. Então, você tem essa preocupação dessas duas principais cadeias de pagamentos e monetárias que vão garantir isso, a segurança para o consumidor final. Amanhã e sexta-feira acontecem os trabalhos da Semana da Consciência Negra. Esse evento visa promover estudo e diálogo sobre conhecimento relacionados aos temas da negritude e africanidade. O coordenador do Comitê da Diversidade do Tribunal de Justiça do Maranhão, juiz Marco Ramos Fonseca, participa das discussões. A Semana da Consciência Negra é uma oportunidade para o debate e reflexão acerca da temática racial no Brasil. O enfrentamento ao racismo, ele parte da perspectiva da necessidade de conscientizar-se a sociedade acerca da prática sistemática de atos de discriminação em face da população negra. Os negros compõem 56% da população brasileira e aproximadamente 76% da população maranhense. E há uma subrepresentatividade nos espaços de poder. No âmbito do Poder Judiciário, por exemplo, 18% dos juízes se autodeclaram negros, de acordo com as pesquisas do CNJ e da Associação de Magistrados Brasileiros, o que demonstra justamente essa baixa representatividade. Daí a necessidade de ações afirmativas que venham equalizar, equilibrar essa relação de acesso a cargos públicos, e as cotas em concurso público são uma política pública necessária para que haja esse equilíbrio e haja o incremento da representatividade racial no Poder Judiciário e também nos demais espaços de poder.
Vamos para o intervalo. No próximo bloco, os destaques das eleições municipais de 2020. É um instante só, eu volto já. De olho na sucessão eleitoral municipal de São Luís, os candidatos à prefeitura da capital continuam pontuando as preferências para ajudar nas campanhas eleitorais. Deputado Neto Evangelista do DEM fez seu pronunciamento de apoio a Eduardo Braide do Podemos e junto a ele lideranças do PDT também estavam presentes. Eu decidi, em conjunto com o meu grupo político, que aqui em São Luís, a partir deste momento, o 25 será 19 Eduardo Braide da Prefeitura de São Luís. Com muita responsabilidade, com muito pé no chão, farei parte da campanha do próximo prefeito Eduardo Braide. E como eu disse para vocês no início aqui, a única coisa que vocês não poderiam esperar de mim era uma posição de neutralidade. Afinal de contas, posição de neutralidade não vai resolver os problemas da cidade de São Luís. Quem também se posicionou por meio de coletiva foi o deputado Iglesio Moisés, que não seguiu a definição estadual do Partido PROS. Segue agora com apoio também ao candidato Eduardo Braide. E é inegável que quando a gente é confrontado com forças do mal, de fato, nesse momento, que a gente adote uma posição. E a minha posição nesse momento é de apoio à candidatura do Eduardo Braide no 19, mantendo a minha postura de independência e já colocando, o Braide foi avisado inclusive disso, meu nome à sucessão em São Luís em 2024. Sou candidato à reeleição em 2022 e sou candidato a prefeito de São Luís em 2024. E a trajetória vai mostrar a coerência que nós temos nesse curso com uma oposição crítica, mas nesse momento eu tenho que me posicionar. Olha, a TV Guará sempre, ao longo de sua existência, preservou pela boa informação aos nossos telespectadores. Foi assim no primeiro turno destas eleições e seguirá também no segundo turno. Portanto, em reunião com as coordenações de campanha, nós vamos realizar um debate entre os candidatos à Prefeitura Municipal de São Luís. Já nos preparativos para o debate do segundo turno, a TV Guará reuniu com a assessoria de comunicação dos candidatos que vão disputar a vaga à Prefeitura de São Luís. Mais uma vez, abrindo espaço democrático. Tudo muito tranquilo, a relação que nós estabelecemos com todos os candidatos, inclusive com os dois que ficaram para o segundo turno, está excelente. As nossas propostas foram todas encaixadas na agenda de cada um e está tudo resolvido. O debate Guará está marcadinho para acontecer com os dois candidatos, dando tudo certo. A TV Guará vai mais uma vez cumprir o seu papel democrático, isonômico e sempre tentando levar as informações para ajudar os eleitores de São Luís. O debate tem data marcada para o dia 24 de novembro, às 10 da noite. Serão 4 blocos, o primeiro com a apresentação dos candidatos, das regras e o sorteio para definir qual candidato fará a primeira pergunta. No segundo bloco, os candidatos respondem a perguntas escritas dos jornalistas da TV Guará. No terceiro bloco, o tema é livre e no quarto, terá espaço para direito de resposta. Por fim, as considerações finais. O candidato Duarte Júnior terá que apresentar resultado negativo para a Covid-19 até às 8 horas da noite do dia 23, mas todos os participantes do debate deverão ser testados. Para os assessores, a reunião aconteceu de forma tranquila. Eles também elogiaram o espaço dado pela TV Guará. A Guará sempre preza por essa democracia e, mais uma vez, esse espaço é a demonstração desse compromisso da Guará com os candidatos. Foi assim no primeiro turno, tem sido assim no segundo turno, então a gente só tem a agradecer a Guará pela oportunidade. Foi uma reunião excelente, uma reunião tranquila, né? Onde a gente acordou os horários, né? Como vai ser as perguntas, como vai ser o debate e a estrutura, né?
Bom, e agora é hora de acompanhar a agenda dos candidatos realizadas durante o dia de hoje para esta corrida ao segundo turno. Duarte Júnior, do Republicanos, realizou caminhada no bairro do Coroadinho, caminhada no bairro Alemanha. Também bate bola sobre propostas para o esporte no YouTube da Federação Maranhense de Futebol. À tarde, realizou caminhada no bairro São Francisco, caminhada no bairro do Vinhais. Também participou de gravação para programa de TV. Finalizando a agenda, teve participação em programa de rádio, carreata no bairro Olho d'Água e também carreata no bairro Itapiracó, destacando que todas as atividades o candidato realizou de modo online. Eduardo Braide, do Podemos, pela manhã participou de reunião com lideranças políticas e à tarde realizou caminhada na Rua Grande. Hora de mais um intervalo e a gente volta para falar de história do Brasil, proclamação da República e fatos curiosos relacionados à data de hoje. É um instante só. Para amanhã, a Tábua de Marés começa às 4h28 da madrugada, marcando 0,4 metros. Às 10 horas e 30 minutos, a primeira pré-amar, com 5,3 metros. Às 16 horas e 41 minutos, nova baixa-mar, com 1,1 metro. E às 10 horas e 41 minutos, nova pré-amar, com 5,3 metros. Já estamos de volta e consumidores maranhenses vão ter uma oportunidade de renegociar dívidas com descontos especiais de pagamentos entre os dias 1º a 5 de dezembro. A Semana Dívida Zero Procon é uma ação promovida pelo Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão, em parceria com mais de 20 fornecedores, entre bancos, faculdades, prestadores de serviços de internet, água, luz e telefone. Os interessados em participar devem procurar um dos canais de agendamento do órgão a partir de amanhã. O agendamento pode ser feito pelo site www.procon.ma.gov.br, também pelo aplicativo Procon MA, disponível para Android ou iOS, e pelos telefones 3261-5100 e 3261-5151, disponíveis de segunda a sexta, de 8 às 6 da tarde. Esse evento vai acontecer no Shopping da Ilha. Bom, agora um pouco de história. Estamos no mês de novembro, que tem a data que marca a proclamação da República. Mas o Maranhão só aderiu dias depois, como conta o historiador Eudes Lima na reportagem de Eduardo Gomes. Quem caminha pelas ruas do centro histórico nem imagina que esses locais foram cenários de grandes momentos da nossa história. Assim como muita gente também não sabe que hoje é a data da proclamação da República no Maranhão. Segundo este historiador, na época as informações demoravam a chegar e o receio dos líderes era em divulgar uma informação que poderia ser falsa. Essa data tradicionalmente não é comemorada, mas historicamente falando, a proclamação da República aqui no Maranhão ela se dá no dia 18 de novembro de 1889, ou seja, com atraso aí de três dias em relação aos acontecimentos que vão ocorrer no Rio de Janeiro, ou seja, o 15 de novembro. E aí tem uma série de explicações para justificar esse atraso. A proclamação da República marcou o fim da monarquia, ou seja, a forma de governo onde o rei exerce um papel político. Em 1889, a queda da monarquia aconteceu no Rio de Janeiro, por Marechal Deodoro da Fonseca. Sem a monarquia, surge a República, que chegou no Maranhão com muitas incertezas. Esse novo regime motivou que surgisse um novo movimento, que ficou conhecido como 17 de novembro e foi liderado por ex-escravos. Eles temiam que com o fim da monarquia pudesse voltar à escravidão e por isso eles decidiram seguir protestando pelas ruas do centro de São Luís. O movimento deixou 14 pessoas feridas e 4 mortos, um ato de luta e resistência que ainda hoje é reflexo de muitas manifestações realizadas por grupos e movimentos sociais. Ele é revestido de uma série de peculiaridades, Só para citar um exemplo, o movimento republicano aqui no Maranhão, ele era mais forte no interior do estado do que na própria capital, Então, assim, temos como referência, o município de Barra do Corda, que era considerado na época a capital do movimento republicano no Maranhão,
Mas aqui em São Luís, de forma mais tardia, mas também teve clubes republicanos, que eram organizações onde essas pessoas adeptas, né, desse movimento se reuniam, eram chamados de clubes republicanos. E aqui em São Luís, né, uma das lideranças do Clube Republicano de São Luís era o Paulo Duarte, que era um talentoso advogado, né? Então, quando essa informação que a monarquia tinha caído chega aqui em São Luís, né, então vai haver uma reação, né, por parte de ex-escravos, libertos, mestiços, né, contra esse novo regime, né? E vai ocorrer uma grande manifestação que vai acabar em morte, em fuzilamento desses ex-escravos, que vai ficar conhecido como Movimento Popular 17 de Novembro, também conhecido como o fuzilamento do dia 17 de novembro, né? Bem, agora cultura e música. Tem início hoje o primeiro Festival Ludovicense de Intérpretes de Música. O objetivo do festival é estimular talentos de intérpretes residentes na cidade e valorizar a cultura local. As apresentações serão abertas ao público, seguindo todas as regras sanitárias necessárias para a prevenção da Covid-19. Eduardo Gomes tem as informações. Esse é o primeiro Festival Ludovicense de Intérpretes da Música e já está tudo pronto para o Canta São Luís. O evento tem como objetivo incentivar e valorizar os talentos dos artistas locais. Por aqui os ensaios não param para que cada apresentação aconteça sem nenhum problema. Pois é, uma mega estrutura. E, na verdade, eu poucas vezes eu trabalhei de uma estrutura tão bacana, né? Tão profissional, então estou muito feliz. Tá de parabéns a produção, tá de parabéns, né, os artistas do Maranhão, né, de São Luís em especial, já que esse festival é dedicado para os ludovicenses. Então a gente está muito feliz que é um momento histórico, né, da nossa música, onde nós vamos revelar realmente grandes intérpretes da música e de repente lançar para o Brasil, né? Por que não? O festival começa hoje e segue até a próxima sexta-feira na Praça Maria Aragão. Uma comissão formada por um grupo de profissionais vai avaliar os concorrentes, que vão se apresentar acompanhados de uma banda. As premiações variam de 10 a 60 mil reais. Por conta da pandemia de coronavírus, várias medidas estão sendo tomadas, como distanciamento entre as cadeiras, uso de máscaras e o álcool em gel. Quem trabalha com a música no Maranhão vê a iniciativa como um recomeço. É muito bom, né, ter um festival desse em São Luís e poder voltar a trabalhar, né, com quem a gente gosta. É até um sinal de esperança, né, de que tudo já está começando a se resolver e que tudo vai se resolver, né. Então, espero que todos curtam o festival, quem estiver assistindo, quem vier assistir aqui presencialmente, e boa sorte aos candidatos. Bom, com certeza a nossa ilha merece um pouco desse descanso, um pouco de cultura. Se você for, use máscara. A gente fica por aqui, uma excelente noite. Você fica agora com os analistas. Até amanhã.